Eu sou José Alberto Araújo, vou apresentar o Fórum Avaliativo referente à atividade 2 da unidade 2 do módulo Rebaixamento de Lençóis Freáticos do curso de pós-graduação em Engenharia Geotécnica. Questão 1. Importância da investigação das águas subterrâneas antes de fazer uma escavação. A interação do subsolo existente com os seus vários níveis de água e a ocupação desse espaço pelo homem exige cada vez mais o uso de técnicas de engenharia para escavação e controle desses níveis de forma eficaz. A construção da infraestrutura em qualquer lugar do planeta tem grande impacto na capacidade do crescimento econômico na região do empreendimento. Os responsáveis pelos projetos de engenharia para a construção, recuperação e manutenção de obras têm a grande responsabilidade de adotar soluções econômicas confiáveis e seguras para a sociedade. O rebaixamento do lençol freático tem como objetivo manter a obra segura e estável até o término do sistema de drenagem. Esse procedimento é executado usualmente em escavações que atingem o lençol freático. Existem vários sistemas que podemos usar para proceder com o rebaixamento. Os mais conhecidos são bombeamento direto, ponteiras filtrantes, injetores ou ejetores, bomba submersa com pulso profundo. É importante o estudo dos danos que a água do lençol freático pode causar nas escavações. Para as construções abaixo do nível freático, o correto é garantir o controle das águas subterrâneas, pois elas podem acarretar a instabilidade do maciço do solo e causar o aumento dos custos da construção. A água filtrada no solo pode percorrer dois caminhos: ficar retida próximo à superfície do solo, por capilaridade ou pela força de adesão, permanecendo na zona não saturada, ou infiltrar profundamente no solo, por gravidade, e ficar na zona saturada. Com a evolução da construção civil, as edificações tornaram-se mais altas, com maiores cargas, o que acarreta no uso de fundações mais resistentes que podem necessitar de maiores profundidades e atingir o nível do freático. Existem também muitas obras subterrâneas que atingem o lençol freático, gerando instabilidade no local. As águas subterrâneas podem levar à ruptura das estruturas dos maciços, por serem incompressíveis e sem resistência ao cisalhamento. Sob pressão, podem penetrar nos vazios, nas fissuras e nos poros das estruturas, podendo exercer grande pressão interna, que exige o conhecimento do processo físico da percolação da água. O controle das águas subterrâneas pode ser feito por dois procedimentos: bombeamento da água superficial com o objetivo de remover a água do local e adoção de obstáculo físico capaz de separar o fluxo da água da escavação. No caso do bombeamento, ocorrerá alteração do nível do freático, chamado de rebaixamento do lençol freático. É importante executar o rebaixamento das águas para impedir que o solo fique excessivamente úmido. Do contrário, pode ocorrer o desmoronamento dos taludes. Outros problemas poderão surgir caso não se faça o controle adequado das águas subterrâneas: afloramento nos taludes ou nas escavações, movimento das águas, que pode ocasionar a elevação da parte inferior da escavação ou liquefação do solo, problema de estabilidade dos taludes. O solo no estado seco mantém as propriedades de compactação devido ao maior controle da umidade. Diversos problemas relacionados às águas subterrâneas são encontrados nas construções, sendo as mais comuns: corte de estrada, escavação de vala e pontes. Quando se planeja a construção do empreendimento, todos os impactos da região e na vizinhança são considerados. O estudo do rebaixamento dos lençóis freáticos é levado em conta devido às consequências ocasionadas no solo da região, que pode influenciar nos prazos e custos da obra. Vários aspectos são levados em conta: profundidade do solo, qualidade da água, estruturas vizinhas e natureza do aquífero. Dependendo das condições do solo e das estruturas da fundação vizinhas à construção, o rebaixamento pode ser descartado, como em locais com solos mais frágeis ou que tenham muitas edificações executadas em fundações rasas, mais suscetíveis a recalques apresentados no solo. É recomendado o estudo das consequências dos recalques nas áreas vizinhas do rebaixamento, pois o aumento das pressões efetivas pode causar danos às estruturas no raio de influência do rebaixamento, acompanhando, monitorando as estruturas propensas a sofrerem com fissuras. Por isso é importante
a vistoria prévia nessas edificações. A eficiência do método adotado é verificada por meio da correta operação do sistema, podendo ser averiguada por meio de medidores do nível de água e do controle da vazão. Exame da passagem de solos através de caixas de sedimentação e rastreamento sonoro e elétrico. O nível do freático pode variar ao longo do ano, em função do período chuvoso e do clima, podendo aumentar o volume de água, ocasionando o recarga do aquífero e a elevação do nível do lençol freático. O solo argiloso pode sofrer o processo de ascensão da água por capilaridade. A água pode subir entre os poros dos grãos, alcançando um nível superior ao do freático. Normalmente, o sistema de rebaixamento é temporário. O período é necessário para a execução das escavações. Porém, há casos em que se faz necessário aumentar o tempo do sistema de rebaixamento, quando se necessita do controle do alívio das subpressões neutras ou se é importante o monitoramento dos seus efeitos na construção. Deve-se ter o cuidado de garantir o perfeito funcionamento de todos os componentes, como sistema elétrico, presença de água ou bactérias e corrosão das tubulações. Em construções com as cotas abaixo do nível do freático, o rebaixamento é permanente. Nesse caso, o solo pode sofrer recalques causados com o aumento da pressão efetiva devido à diminuição da umidade. Os medidores piezométricos e freáticos são usados para as medidas do controle do nível de água. São empregados em instrumentação de barragens de terra e no monitoramento de encostas e taludes. Os indicadores do nível freático são utilizados nas fases iniciais da construção para acompanhar as variações do nível da água. Devido à junção das camadas que ocorre durante a implantação, não se pode averiguar a pressão neutra numa camada específica do solo. O piezômetro é usado para adquirir dados sobre a permeabilidade do solo, além de mensurar a cota do nível da água. Importante na medição da pressão estática da água e da poropressão do solo, ou do dispositivo em que está instalado. Os tipos mais recomendados de piezômetro são de tubo aberto, ou casa grande, pneumático, de corda vibrante. Os piezômetros de corda vibrante são usualmente mais utilizados nas obras geotécnicas devido à sua maior precisão e integridade com o sistema moderno de aquisição de dados, e seu funcionamento é ligado a um diafragma capaz de dissociar a água dos poros do sistema de medição. A leitura é por meio de leitores digitais. Questão 2. Metodologia dos ensaios de permeabilidade em laboratórios e quais são os cuidados que devem ser tomados para evitar leituras erradas. Para a determinação do K em laboratório, utiliza-se os permeâmetros, que podem ser de carga constante ou variável. O permeâmetro de carga constante é usado em solos granulares, areias e pedregulhos. E o permeâmetro de carga variável é utilizado em solos finos, siltos e argila. Nos dois tipos, o volume de água que passa em determinado tempo é captado em um recipiente graduado, onde se pode calcular a vazão Q que atravessa a amostra. Chama-se permeâmetro de carga constante porque durante todo o período do ensaio o nível de água de entrada é mantido constante. Aplicando-se a lei de Darcy, em que K é igual a VW sobre T, teremos VW sobre T igual a K vezes ΔH vezes L vezes A, ou K igual a VW vezes L dividido por A vezes W ΔH vezes T. Aqui temos uma figura esquemática do permeâmetro de carga constante. Nos solos pouco permeáveis, o volume de água que passa pela amostra é muito pequeno, mesmo para grandes intervalos de tempo T. Por isso, o permeâmetro de carga constante só é utilizado para as areias e os pedregulhos. Se o permeâmetro é de carga variável, como mostrado na figura 2, o ensaio é realizado observando-se a descida da água em um tubo de vidro, uma bureta, de seção constante AI. No pequeno intervalo de tempo, dt, o nível da água decresce em um valor dH. A velocidade de descida da água será menos ΔH sobre ΔT, dH sobre dt, onde o saldo negativo é utilizado para indicar que a perda de carga diminui com o aumento do tempo t. A descarga através da bureta será, por meio de amostra de solo, igualando as pressões, temos menos dH sobre H é igual a K vezes A sobre L vezes A1 vezes dt. Com a descarga total no período de tempo em que o nível decresceu de H1 para H2, teremos a equação
conforme mostrada, entre os limites H1T1 e H2T2. E tem uma figura esquemática para o permeâmetro de carga variável. Segundo Machado e Machado, 2012, o ensaio utilizando o permeâmetro de carga constante é demorado devido à baixa velocidade de percolação da água em solo mais fino, o que pode ocasionar o processo de evaporação da água para a atmosfera, levando ao uso de ações especiais na execução do ensaio. Os ensaios de campo representam de melhor forma o comportamento geral do solo, pois os ensaios de laboratório dependem muito da qualidade da amostra.